Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre família, sobre nós entendermos o que é que significa a família, o casamento, baseado nos métodos e baseado na Bíblia e na vontade de Deus. E para isso, sobre esse tema, nós vamos ter a pastora Lilian, que vai estar aqui conosco hoje, falando um pouco sobre família e abençoando cada vez mais a sua vida. Por isso, fique conosco até o final. No final do nosso programa, a nossa pastora convidada vai orar por você, por isso aproveite durante todo o decorrer do programa para entrar em contato conosco através dos contatos que passam em rodapé. Nos envie o seu pedido de direção e saiba mesmo que tudo na sua vida vai mudar e mudar para melhor, porque Deus é bom e Ele nunca falha. Nós agora vamos ver uma das muitas ferramentas de evangelização que temos disponível no nosso ministério para pregarmos o Evangelho e irmos por todo o mundo. O grupo familiar é a ferramenta mais importante, é o projeto mais importante do nosso ministério. O grupo familiar é dado na casa dos irmãos da nossa igreja, espalhado por todo o Brasil. E também aqui na TV Maná Brasil nós temos um formato online, onde você também pode participar de um grupo familiar, que consiste em você conhecer mais a palavra de Deus. Na casa dos irmãos, esse grupo familiar é dado por um líder, por alguém instituído, onde ele fala um pouco das doutrinas, segue lá o manual de grupos familiares, no final tem um convívio. E o objetivo do grupo familiar é fazer com que você que nos está acompanhando, as pessoas que estão nas nossas igrejas, possam se firmar em Jesus, na palavra e na igreja, possam ter amizades sadias, possam se aproximar mais de Deus e possam conhecer mais da vontade de Deus. É uma oportunidade que nós temos para alcançarmos mais vida e mais almas. Por isso eu convido você a participar de um grupo familiar. Procure o grupo familiar mais perto da sua casa. Você pode obter mais informações através com os contatos que estão passando em rodapé, como também no nosso site tvmanabrasil.com.br e conferir lá todas as moradas que nós temos disponível para você. Se não tiver um grupo familiar perto da sua casa, você pode acompanhar no formato online aqui na TV Maná Brasil. Você pode procurar a nossa programação e conferir todos os grupos familiares disponíveis para você. Como também você pode acessar o nosso canal no YouTube, TV Maná Brasil, que lá nós temos uma playlist com vários grupos familiares que já passaram, mas que você também pode se encher da palavra de Deus e conhecer mais os ensinamentos de Deus para a sua vida. Nós, antes de recebermos a pastora convidada no programa de hoje, vamos fazer uma pausa, vamos ouvir uma música, vamos para o nosso momento musical e nós já voltamos. Deus criou tudo perfeito para o homem desfrutar. Adão e Eva foram escolhidos para começar. Deus entregou a autoridade da terra para o homem controlar. Desobedeceram a Deus, abriram portas para o diabo entrar. Tudo que era bom ficou muito mal. Tudo que era bênção virou maldição. O homem que era livre, o diabo escravizou. As bênçãos que Deus deu ao homem, o diabo roubou. Mesmo assim, Deus, com o seu infinito amor, enviou seu filho para me libertar. Jesus foi à cruz em meu lugar, pagou a minha dívida, morreu para me salvar. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue ele me comprou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou.
E o programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre família. Vamos hoje aprender a importância de protegermos a nossa família, o que é fundamental para que realmente o propósito de Deus se cumpra na sua casa e na sua família. E para isso nós temos uma pastora convidada no programa de hoje, que é a pastora Lilian. Seja muito bem-vinda, pastora, aqui ao nosso programa. Obrigado, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. A pastora que está ajudando na igreja de Suzano, aí no estado de São Paulo, para quem não sabe, cidade boa, terra boa. Bênção de Deus. E como tem sido o trabalho, tem sido desenvolvido em Suzano? Nós sabemos, né, que São Paulo é sempre uma correria, e o que não falta em São Paulo são pessoas, não é? Porque sempre tem ali muitas pessoas para salvar, muitas pessoas, muito trabalho. Como é que tem sido para a pastora essa experiência? Sim, é muito gratificante, né? Ao mesmo tempo que nós temos que empregar uma energia, porque afinal nós estamos aí acolhendo e ajudando famílias, vidas, né? Ao mesmo tempo é muito gratificante porque é possível ver a transformação dessas pessoas e o quão bom Deus é ao dar um recomeço, uma nova trajetória, um novo rumo, né? Fazendo com que as pessoas sejam felizes. É bom, não é? É importante nós entendermos para isso, e esse é o objetivo da nossa igreja, nós ajudarmos mais e mais pessoas a construirmos a vida mesmo na rocha, não é? E a pastora, como é que foi essa caminhada também com Deus? Como é que foi a sua trajetória com Deus até aqui, a sua conversão, não é? Como é que foi essa experiência, esse primeiro encontro com Deus? Porque hoje é uma pastora, não é? Que ajuda outras pessoas, mas que um dia também foi acompanhada, não é? Nesse início de... Sim, certamente, é muito importante acompanhamento. Eu cresci na igreja, né? Fui criada pela igreja junto com os meus... Só que meio da minha vida que eu me afastei do evangelho, da palavra, da igreja. Eu ensino a frequentar mesmo o ambiente da igreja. É uma situação bem interessante, porque ao mesmo tempo que eu fui criada ali, aquele ambiente ser tão comum para mim, nessa fase eu tinha aversão, eu não suportava ouvir a palavra, eu não suportava ouvir pessoas querendo me levar para a igreja, me evangelizar. Então, no final desse caminho aí de 5 anos, eu tive um encontro genuíno com Deus, né? E foi aí que minha vida realmente foi transformada. E com isso, né, estamos aqui para falar de um tema de família, e tem um termo que eu uso bastante aqui na nossa igreja, é que filho de crente não é crentinho. Não é porque a gente não é porque a gente cria um filho na igreja que isso garante que ele de fato vai ter um encontro com Deus. Nós temos que ensinar isso. Nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos realmente a conduzi-los a terem a sua própria comunhão com Deus, a sua própria experiência com Deus, para não acontecer o que aconteceu comigo, de chegar numa altura, aquilo não fazer sentido para mim e depois ter que contornar ali a situação e voltar. E aí a gente volta daquele jeito, né? Quebradinho. Sim. E Jesus vai ali juntando os caquinhos e vai lapidando a nossa vida. É isso. Muito bom, isso tem graça, não é? Mesmo como Deus é perfeito, faz as coisas acontecerem, não é? Nós darmos o verdadeiro valor, tanto para a família quanto para a nossa salvação, e Deus mesmo, Ele nos molda e nos transforma. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, tão presente na nossa vida, que é sobre a família. Infelizmente, há em muitas casas o desespero de não querer estar em casa, não é? A pessoa não vê a hora de poder sair, de poder ir trabalhar, porque não tem prazer em estar em casa, porque a casa, ao invés de ser um lugar de amor, de acolhimento, muitas vezes é um lugar de sofrimento e de muita dor. E quando nós falamos de família, o primeiro princípio que nós partimos é: a família é um projeto de Deus, não é, pastora? A família, ela foi instituída por Deus, é um plano de Deus para as nossas vidas. Sim, isso mesmo. E esse plano, Tatiana, começa com um casal que entende muito bem qual é o papel de cada um dentro de um relacionamento e juntos, unidos, né, cada um com as suas habilidades, talentos, visão de mundo, se une
para, em concordância, dar criação a esse projeto tão maravilhoso que é a família. E daí vem os filhos, né? E o ideal de vida que cada um constrói à medida da sua vivência. É muito bom e muito importante essa construção, não é? Esse processo que acontece na vida de todos aqueles que andam com Deus e reconhecem que realmente a família é um grande propósito. Mas também, em contrapartida, não é? Assim como Deus é o Deus da família, Deus criou a família, assim nós também temos alguém que quer destruir as famílias, né? Porque já que é um projeto de Deus que funciona, que abençoa a vida de tantas pessoas, nós sabemos que há alguém que é o nosso inimigo, não é? Que nós vemos em João 10:10, que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E esse ladrão, esse nosso inimigo, que muitas vezes está lá no mundo do espírito a roubar a paz daquela família, roubar a alegria, roubar o companheirismo, roubar aquilo que Deus construiu. E por que o mundo do espírito é muito importante para as pessoas que nos acompanham, pastor, e possam entender? O mundo do espírito é real. E se nós entendemos que a luta não é ali contra o marido, contra a esposa, nem contra os filhos, é uma grande chave para o sucesso de um casamento, não é mesmo que acontece? Sim, exatamente. O mundo espiritual, ele é muito amplo. E o mundo físico, que é esse mundo material que a gente vê, consegue pegar, ele faz parte do mundo espiritual, ele está dentro. Então, quando nós falamos de mundo espiritual, nós falamos de uma dimensão invisível, mas que é real. E nessa dimensão operam demônios e anjos. Anjos a favor de Deus, do bem, daqueles que são servos de Deus, que vão herdar a salvação. E os demônios do lado daqueles que não querem saber de Jesus, não querem saber dos princípios de Deus. Então, o que acontece? O nosso lar, ele precisa ser protegido dessas forças espirituais malignas. E somos nós quem fechamos as portas para que esse mal não entre na nossa família e venha aí trazer prejuízo, dano, né? Trazer aí problemas na convivência familiar. É importantíssimo, não é? Essa proteção, é necessária essa proteção, não é? E essa proteção também vem por nós construirmos a nossa vida na rocha. Nas nossas igrejas nós usamos esse termo, não é, sobre construir a vida na rocha, porque também está na Bíblia, não é bíblico isso, nós construímos a vida na rocha. E pastora, para quem não sabe o que é que significa isso, como é que nós explicaríamos, não é, para uma pessoa que não conhece, o que ela pode fazer para construir a vida dela na rocha, construir a família dela na rocha, a salvação dela também na rocha, não é? Quão importante isso é? Sim, é muito importante. Lá em Mateus capítulo 7, ensina esse princípio. A nossa vida é comparada com uma casa. E quando nós vamos construir uma casa, né? Quando vai construir ali desde a base, é importante construir o fundamento, porque é aquilo ali que vai dar sustento para a casa se manter de pé. Então a Bíblia dá o exemplo de um homem que constrói a casa sob areia, sem fundamentos algum, baseado nos seus próprios achos, nos seus próprios pensamentos, no seu próprio ideal de vida, no seu histórico, né? E quando vem a tempestade, leva tudo embora, porque a areia ela não tem suporte, ela não tem estrutura para sustentar a casa que é a nossa vida. Já em contrapartida, há um homem sábio que a Bíblia ensina que ele constrói a sua casa na rocha, no fundamento, com estrutura, né? E a estrutura que nós conhecemos é a palavra de Deus. Quando eu pego a Bíblia e eu faço da Bíblia o meu manual de fé, e eu leio a palavra de Deus entendendo que o que está ali é para eu praticar, não apenas conhecer, eu estou fazendo isso, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. Então vão vir os problemas, os temporais, as adversidades, como num casamento, numa família, acontece, é comum. O problema pode bater na porta de quem é cristão, de quem não é, porque o problema está aí, é como a chuva, cai sobre qualquer pessoa que está ali. Então o problema ele bate na porta também, né, da família. E o que nós entendemos é uma família que é bem estruturada na palavra de Deus, que segue os princípios de Deus, que não só dá ouvidos, mas também se preocupa em praticar, automaticamente essa família vai ser bem sucedida, vai ter vitória e vai vencer os problemas pela fé. É mesmo pela fé, não é? Pelos métodos de Deus. E é isso que nós aprendemos no programa, aprendemos nas nossas igrejas, ferramentas não carnais, não é? Mas ferramentas do mundo do Espírito que nos vai ajudar para termos uma família feliz. Porque é possível. É possível mesmo nos dias de hoje, mesmo a família está sendo cada vez mais banalizada, não é? Mas com Deus nós podemos entender que Ele é o Deus da família.
E se fizermos Ele, não é a fonte, fizermos Ele o cabeça da nossa casa, nós vamos conseguir ter, sim, pelos métodos de Deus, uma família feliz, uma família abençoada, porque este é o propósito de Deus para a nossa vida. E, pastora, para as pessoas que nos estão acompanhando e por vezes pode pensar, não é? Isso não se aplica para o meu caso, porque meu caso já é um caso perdido, ou o meu caso é um caso já que não tem solução, já tentei de tudo e já sei que minha família não há salvação, não há solução. Mas nós sabemos que há, não é? Sim, Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível. A palavra impossível não faz parte do vocabulário de Deus, faz parte do nosso vocabulário quanto humanos, né, que somos limitados, mas não faz parte do vocabulário de Deus. Então, para Deus, sempre tem um jeito, sempre tem uma solução. Por mais difícil que seja, se um casamento está ali já à beira do precipício, já não tem para onde recorrer, para onde cair, Deus ele consegue restaurar. Uma família desunida, né, problemática, Deus tem a solução. Então, para Deus não há impossíveis. A única coisa que Ele precisa é da nossa fé. Fé, né? E a fé é uma força, é o que nós ensinamos, não é? Uma força de que, às vezes as pessoas, por vezes nós, em certa altura da nossa vida, temos uma fé, mas é uma fé negativa, de que algo de mal vai acontecer. Só que a fé que nós temos que ter é uma fé positiva, não é? De que algo de bom vai acontecer, que as coisas vão mudar e que realmente Deus tem poder para isso. Pastora, nós agora vamos fazer uma pausa musical e daqui a pouco nós já voltamos com o nosso, para dar continuidade à nossa conversa. Sei que tá boa, mas temos que fazer aqui uma pausa para ouvirmos uma música. E também quero lembrar a todos vocês que nos estão acompanhando, você pode fazer o seu pedido de oração através do contato que está passando em rodapé. Faça o pedido de oração pela sua família, por familiares que você conhece que precisa de ajuda de Deus, ou como também para outra área que você precisa. A pastora vai orar por você e acredite que na sua vida tudo vai mudar e mudar para melhor. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e nós já voltamos. Meu lugar não é aqui, apenas vim servir. O meu lugar não é aqui, sou um peregrino. O meu lugar não é aqui, apenas vim servir. Sou um embaixador do reino, vim tratar dos negócios do meu Deus, que são as almas, pra levá-las pro céu. As almas, as almas, as almas, as almas, as almas, as almas. As almas, as almas.
E sim, as almas é o bem mais precioso, é o bem mais precioso de Deus também, nosso, não é? As pessoas. E falando sobre família também, pastora, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Quando nós falamos de casamento, não é só a festa, não é a festa em si do casamento que significa o casamento, não é? Mas envolve também a salvação, envolve uma junção, não é? Agora já não são dois, mas uma só carne, é o que a Bíblia diz. E baseado na Bíblia, o que é que significa o casamento? Para quem não sabe, não é? Ou para quem por vezes está com ideias e conceitos errados do que é que significa o casamento? Certo. O casamento não é uma junção onde duas pessoas vão morar juntos, vão dividir sonhos, dinheiro e tudo mais, né? Na verdade, o casamento vai muito além disso. Biblicamente falando, o casamento é uma unificação, é duas pessoas se tornando numa só diante de Deus, né? Então isso tem um poder muito forte, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, né? O casamento, essa união, né, é uma coisa muito importante para Deus e Deus leva isso muito a sério. Então, para você que vai casar, tá pensando, ou tá naquela fase do namoro, na fase do noivado, observe bem, né, os ideais de vida da pessoa, porque casamento para Deus é algo tão importante que Ele quer que você proteja o teu casamento e viva até o final de sua vida ali com aquela pessoa que você escolheu casar. É o propósito, não é? O propósito de Deus foi algo que foi instituído por Ele, não é? E por isso que é da vontade dEle abençoar cada vez mais. Nós aprendemos, não é, que a chave do sucesso de um casamento é o amor, mas não é qualquer amor, não é? Não é o amor lá do dia a dia, não é o amor da amizade, não é o amor de um pai por um filho, mas é um amor mesmo do tipo de Deus. E quando nós falamos deste amor, o que é que este amor pode influenciar dentro de um casamento? O que é que este amor, não é, que talvez quem está nos assistindo não conheça este amor, qual é o significado e qual é a dimensão deste amor que nós aprendemos que é a chave do sucesso de um casamento? Muito bem, esse amor do tipo de Deus que nós chamamos de amor ágape, né? É um amor que consiste em você valorizar a pessoa pelo que ela é, pela essência dela. O amor ágape, ele permite com que nós venhamos a ultrapassar as limitações, as indiferenças, né, as barreiras, as dificuldades e as crises que vão surgir ao longo do relacionamento, do casamento, né? É o amor ágape que me faz pensar não em mim ou no meu próprio bem, no meu próprio prazer, mas pensar no bem, no prazer, no contentamento do outro, né? Do esposo, da esposa, né? Então, o amor ágape, ele tira esse olhar de nós e coloca na outra pessoa, entendendo que antes daquela pessoa ser o meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa, ele ou ela é um filho de Deus, uma filha de Deus, que merece ser honrado, respeitado, amado, acima de qualquer coisa, né? Que nós temos aprendido. E essa aprendizagem, não é, tem feito com que cada vez mais nós, nos dias de hoje, vivamos sim num lar feliz, num lar à maneira, não é, da hierarquia de Deus. E quando nós falamos dessa hierarquia, também é importante nós ressaltarmos, não é, a importância de também entendermos, não é, qual é a hierarquia dentro de uma família, mas não é qualquer hierarquia, não é algo que Deus instituiu para poder também abençoar a nossa casa e o nosso lar. Sim, a hierarquia é um sistema que Deus criou para que as coisas funcionem bem, porque Deus ele fez o homem de uma maneira específica, fez a mulher de uma maneira específica e os dois são diferentes, são completamente diferentes. E entender essa questão da hierarquia é de extrema importância, porque Deus ele trabalha segundo o sistema que ele instituiu. Então, quando a gente fala de hierarquia, Paulo, lá no livro de Efésios, né, ele vai falar a respeito do modelo de hierarquia da família. E ele fala que o homem, ele tem por obrigação amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que Cristo foi capaz de fazer pela igreja? Morrer. Então, ali fala de um amor sacrificial, que vai muito além do sustento da casa, da segurança, vai muito além.
E já da parte da mulher, Paulo também usa esse mesmo exemplo para configurar ali a igreja, cumprindo a sua missão abaixo de Jesus, semelhante à mulher abaixo do marido. Os dois unidos ali vão cumprir a sua missão, né, que é o propósito de Deus. Então essa questão da hierarquia, às vezes dá muita confusão porque as pessoas não entendem que é um benefício, não é uma coisa para prejudicar, é para trazer o bem. E acabam por trocar, não é? Já que ele não faz a função dele, ou ela não faz a função dela, acabo por colocar a carroça na frente dos bois, não é? E quero solucionar o problema, mas há um método e há um processo de Deus agir também na nossa família. E falando para aquelas pessoas que por vezes estão ouvindo essa lição, essa mensagem sobre família, e a família é uma ferida, a família talvez seja ali uma questão ainda por vencer, ou a família, a ideia que tem de uma família é aquilo que viu em casa e não necessariamente aquilo que está na Bíblia, não foi aquilo que essa pessoa viveu. E para estes casos, pastora, para essas situações, para essas pessoas, na Bíblia nós vemos alguma solução, alguma forma, ou não há solução, essa pessoa não merece ter uma família. Eu quero que a pastora pudesse falar para essas pessoas, para realmente transmitir aquilo que o Deus pensa, o plano de Deus, a vontade de Deus. Claro. É muito comum, Tatiana, nós, quanto seres humanos, reproduzirmos padrões. Então, muitas vezes as pessoas reproduzem dentro do relacionamento um padrão de vida que cresceu vendo ali na infância, a forma que o pai tratava a mãe tratava o pai. E muitas vezes esse modelo, né, familiar não está no padrão de Deus, não está no padrão da Bíblia, né? Mas é possível sim, como nós sempre ensinamos, é necessário haver um reconhecimento e através da palavra buscarmos o conhecimento de Deus. Porque o que Deus quer para o nosso casamento, para a nossa família? Que sejamos felizes, né? Uma família unida, uma família debaixo da proteção de Deus é uma família forte, é uma família bem-sucedida, é uma família que não se deixa levar por qualquer crise ou problema, mas vence tudo unidos, porque essa é a vontade de Deus. Então tem solução e a solução está sempre na palavra de Deus. Por isso nós exortamos as pessoas que nos estão acompanhando, que ainda não vão em uma das nossas igrejas, que o faça, que o procure, entre em igrejamana.com.br, confira lá todos os endereços, tudo aquilo que nós temos disponível para você. Saiba que sempre há solução, não há nada impossível para Deus. Todos os problemas, Deus é que tem poder para resolver, não é na nossa força. Por mais que muitas alturas, não é, pastora, da nossa vida, muitas épocas da nossa vida, nós acabamos por desanimar, porque a frustração toma conta, a condenação toma conta, e acabamos por pensar, é um castigo de Deus, minha família não tem mesmo solução, é mesmo assim, já tentei de tudo. Só que a maneira certa de nós tentarmos também é nós nos agarrarmos ainda mais a Deus. Se você faz isso, continue firme, resista, acredite mesmo que Deus tem um plano reservado para a sua vida e para a sua família. E agora, pastora, de uma forma de encorajamento, não é? De exortação para as pessoas que nos estão acompanhando, em relação à família. O que é que essas pessoas devem fazer para quem tem uma família já feliz e abençoada? O que é que elas devem fazer? Para aquelas pessoas que estão buscando por ajuda, pela salvação das suas famílias? Ou se por vezes a família ainda ali é uma ferida, um ponto ali que ali ainda está a machucar certas pessoas, o que é que essas pessoas devem fazer baseados na Bíblia? Muito bem. Nós aprendemos sempre, Tatiana, a buscar auxílio em Deus. E existem muitas formas de fazermos isso. Uma delas é através da oração. Nós temos a oração do Pai Nosso, que é uma oração que Jesus ensinou lá no livro de Mateus capítulo 6. Também temos uma oração em Efésios capítulo 1, mas eu vou focar na oração do Pai Nosso, porque quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo para que Deus traga a sua vontade para nós. E a vontade de Deus é que tenhamos um lar abençoado, um lar feliz. Então esse é um dos caminhos, né? O outro caminho é trazer Deus para o nosso ambiente familiar. Eu vejo que isso é uma coisa que é muito importante. A família precisa ter esse momento onde ela se reúne para buscar a Deus, né? Para encher o coração com a palavra.
E nesse momento é muito importante ter ali um material, a própria Bíblia em si, onde é possível, junto com a família, estudar a palavra de Deus e ter o conhecimento de qual é a vontade de Deus para o nosso tempo. E mediante a cada desafio, né, ali procurar na palavra de Deus aprendizado para uma superação. Então, encher a casa com a palavra, com louvores, né? Isso vai mudar. No início nós falamos sobre a questão espiritual, a ambiência espiritual. Muitas vezes existem pequenas brechinhas onde o nosso adversário entra com picuinha, com discussão, com briga. Nesse momento é tão importante ter alguém que reflita e fale, pera lá, não vamos por esse caminho, vamos calmar um pouco, de repente põe um louvor ali, lembra de um versículo bíblico, né? Sempre procurando ali ter a presença de Deus em sua casa. Isso para mim é o que é o diferencial, é o que faz a diferença na nossa vida. É o que ajuda, não é? É o que faz as coisas se encaixarem como um quebra-cabeça, não é? E todas as peças estão no lugar certo, faz total diferença. E já falando em oração do Pai Nosso, eu gostaria de pedir à pastora que fizesse a oração do Pai Nosso, né? Nos conduzisse a essa oração, para realmente que todas as famílias aqui representadas que nos estão acompanhando hoje também possam ser abençoadas por Deus. Claro, a oração do Pai Nosso ela é muito simples e ela é bem conhecida, mas se você não conhece, lá no capítulo 6 de Mateus, você pode pesquisar que você vai encontrar. Mas você pode fazer uma oração personalizada para a tua família, que é assim, você pode repetir comigo. Diga assim, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Na minha família e na minha casa. Na minha família e na minha casa. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino sobre nós. Venha o teu reino sobre nós. Faz-nos contentes. Faz-nos contentes. Com o pão de cada dia. Com o pão de cada dia. Em nossa mesa. Em nossa mesa. Perdoa. Perdoa. Os nossos pecados. Os nossos pecados. E nós perdoamos. E nós perdoamos. Aos nossos ofensores. Aos nossos ofensores. Não nos deixe. Não nos deixe. Cair ou entrar. Cair ou entrar. Em tentações. Em tentações. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Amém. 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 Essa é uma oração mega poderosa para a família. Você vê, é uma coisa tão rápida. Se a gente consegue criar esse hábito de orar em família, essa oração do Pai Nosso, é certeza de sucesso. Mesmo, não é? Deus confirma a palavra, Ele é fiel àquilo que Ele promete e Ele nunca falha. Pastora, nós agora vamos para o nosso momento musical e em instantes voltaremos com a nossa história de fé para gerar ainda mais fé no coração de todos aqueles que nos acompanham, mas também quero lembrar que você ainda vai a tempo de fazer o seu pedido de oração através dos nossos contatos que estão passando em rodapé. Faça-nos o seu pedido e acredite mesmo que hoje a pastora vai orar e Deus vai ordenar a bênção sobre a sua vida. Nós agora vamos fazer uma pausa musical e nós já voltamos. Parece que tudo parou, até estagnou. A minha vida não pode continuar assim. Eu nasci para ir em frente. Não posso achar que é Deus. Algumas coisas tenho que mudar, senão eu vou continuar parado. E eu não quero, tenho que mudar. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. A minha mente vive em batalha, querendo me controlar, mas eu não vou deixar, pois sou conduzido pela verdadeira palavra. A palavra que edifica, essa palavra que transforma. A mudança começa seguindo ela, então tudo mudará. Tempo de mudança, mudar aquilo que não está bem. Tempo de mudança, para eu ir mais além. Tempo de mudança,
Mudar aquilo que não está bem, tempo de mudança. Para eu ir mais além, tempo de mudança. Mudar aquilo que não está bem, tempo de mudança. Para eu ir mais além. Chega o momento de nós gerarmos ainda mais fé no nosso coração, mais a força de que algo de bom vai acontecer, como a história de fé que a pastora vai nos contar hoje, não é, pastora? Vai gerar ainda mais fé no nosso coração. Muito bem. A história de fé que eu tenho hoje é da restauração de uma família na Bíblia. Sim. Nós temos lá no livro de Ruth uma história muito importante. Ruth, ela foi uma mulher de fé e ela escolheu a Deus, mesmo no meio de uma crise onde ela tinha ficado viúva. E por causa dessa obediência, Deus deu um recomeço para ela. Ela se casou com Boaz, né? Foi chamado de remidor. E a partir dali eles construíram uma linda família que deu até origem a Davi, gerações à frente, que foi um grande homem de Deus. Então, quando a gente fala de casamento, casamento é sempre um projeto de Deus. É uma coisa muito boa. Sim. E foi abençoado, não é? Conseguiu esse renovo de Deus, não é? Que faz total diferença na nossa caminhada com Deus, não é? E Deus quer nos abençoar por completo e quer fazer com que nós tenhamos essa família, não é? Abençoada por Deus. Nós também aprendemos a lutar, não é? Pela nossa família. Infelizmente, não é? E isso não acontece só no Brasil, mas no Brasil é um índice muito alto que nós, nas nossas igrejas, no meio não é cristão, vemos que muitas mulheres são aquelas que vão à igreja e lutam pela sua família, não é? E passam por vezes anos a irem sozinhas, ou por vezes com os filhos, a orar e fazer com que a família seja salva. É claro que existem casos dos homens, não é? Também irem, também famílias inteiras, mas esse índice é muito alto, não é? De mulheres que no início são elas que vão e que lutam pela família. E quando nós falamos dessa oração, dessa persistência, o quão isso é importante para a salvação de uma família, o quão isso é importante para, ninguém quer ir, eu também não vou. Isso é uma cilada, não é? Isso talvez seja um engano. Sim, é muito importante alguém puxar o carro. E muitas vezes existe essa confusão, porque ele é o cabeça, teria que partir dele, mas nem sempre é assim. Muitas histórias de fé que nós acompanhamos iniciou com uma mulher que decidiu servir a Deus, decidiu ser fiel a Deus, estar sempre na igreja, ter comunhão com Deus. E muitas delas, por intermédio do seu próprio testemunho, ganhou o marido sem palavras, né? Sem que precisasse falar. É nisso que é muito importante a nossa reunião de lutar até vencer. Nós temos uma reunião que ela é específica para esses casos. Muitas vezes a pessoa já entendeu que precisa ser salva, já entregou a vida para Jesus, no caso de uma mulher, só que a família ainda não é. Então agora ela vai entrar em outra etapa, que é lutar pela salvação, ou seja, o destino eterno da sua família. Então nesse momento é muito importante a mulher se apegar em Deus e lutar, sem desistir. Eu tenho um exemplo em casa, minha mãe lutou 30 anos pela salvação do meu pai, antes dele se converter, né? Ele inclusive se batizou na Igreja Maná, que para nós foi uma alegria muito grande. Então, antes disso, teve toda uma trajetória, porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Nosso único papel é semear a palavra, é acreditar que Deus pode fazer o impossível.
E talvez aí que é um ponto que, por vezes, nós, seres humanos, às vezes acabamos por falhar, não é? Eu quero convencer, eu quero fazer com que a pessoa venha, eu quero mostrar para ela que as coisas funcionam, mas nós sabemos, não é? E também ensinamos que quem convence é o Espírito Santo, e o nosso papel é lançar a palavra, e é unicamente esse, lançar a palavra, e o Espírito Santo vai pegar nessa palavra e vai transformar. Durante todo o decorrer do nosso programa, nós estivemos aqui a lançar a palavra no seu coração, para você que está nos acompanhando. E agora, com o seu coração cheio da palavra, com o seu coração com fé, eu vou pedir à pastora que nos conduza, não é, a oração, que ore pela sua vida, pelos pedidos de oração, para abençoar a vida de todas as pessoas que entraram em contato conosco, estão em aflição, estão em momentos de dificuldade, de desespero, mas sabe que realmente Deus, Ele tem poder, Ele é o escape perfeito para fazermos vencer no dia mau. Amém. Você que está me ouvindo aqui, que de repente esteja passando por alguma crise, alguma dificuldade na sua família, se apegue na palavra de Deus e acredite que tem solução. Acredite que através dessa oração você vai receber a resposta, vai receber o milagre, e a única coisa que você precisa fazer é crer. Por isso agora feche seus olhos, que eu vou orar pela tua vida, pela tua família. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu trago agora diante do teu altar cada uma das famílias, eu trago agora cada um dos casamentos e eu declaro, ó Pai, restauração pelo poder de Deus. Eu declaro que sobre a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesse momento, vidas restauradas, problemas resolvidos, dificuldades sendo sanadas. Eu ordeno também a todo espírito de divórcio, de separação, de contenda, saia no nome de Jesus. Ó Pai, eu te agradeço porque essas famílias, pelo teu poder, já estão restauradas. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. E exortamos essas famílias a entrar em contato conosco, não é? A entrar no nosso site igrejamana.com.br. Lá vai ter várias informações para você procurar a Igreja Maná mais perto de você. Venha nos fazer uma visita e acredite que tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. E agora, pastor, o que fazer depois de orar? Já orei, então já vai ficar tudo bem, tudo perfeito. Afinal, Deus opera milagres, não é? Então, vai ficar tudo bem num piscar de olhos, não é? Num estalo e já está tudo certo. Mas nós aprendemos que Deus, Ele age de duas formas, não é? Uma forma instantânea ou uma forma progressiva. Também é importante nós explicarmos, não é? Sim, a Tatiana já deu um caminho, que é procurar, né, o nosso auxílio por intermédio da consulta pastoral, porque de repente há casos que precisam de um acompanhamento mais de perto. Todavia, uma coisa que você precisa fazer depois que receber essa oração, primeiro, acreditar que você já tem e agradecer todos os dias. Gastar tempo pensando naquilo que você precisa de Deus, como se você já tivesse, porque a fé traz isso para nós, é o hoje, né? Diferente da esperança que põe as coisas no futuro. E depois, o mais importante é encher o coração com a palavra de Deus. Leia sempre a Bíblia, vá sempre à igreja, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, não só para você, mas para toda a sua família. Amém, é isso mesmo. E agora, falando em salvação, não é? Falando do caminho certo, nós vamos também fazer a oração da salvação, não é? Que é a oração mais importante, aquela que nos vai fazer com que nós estejamos no caminho certo, no caminho de Deus e que nos conduz à vida eterna. Por isso eu gostaria de pedir à pastora que nos conduzisse, não é? A oração da salvação, para que possamos hoje, com o nosso coração, acreditar, mas também é importante confessar com a nossa boca. Claro, está escrito que aquele que confessa com seus lábios e crê no seu coração que Jesus é o Senhor e Salvador, esse recebe a salvação em Cristo. Por isso agora, você que ainda não fez essa oração, até mesmo você que já fez, feche seus olhos em reverência a Deus e diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me perdoar, para me salvar e me libertar. Por isso agora, pela fé, eu recebo a minha salvação e eu oro para que o Senhor trilhe os meus caminhos, para que eu fique firme. No nome de Jesus, amém. Amém. E nós costumamos sempre dar 2 conselhos, não é? Quais são esses 2 conselhos que dão aí também em Suzano? Leia sempre a Bíblia e vá sempre à igreja. É isso mesmo. É importante, não é? Tanto ler a Bíblia quanto vir à igreja. Suzano, isso. E você que é de Suzano,
Vem aqui conhecer a nossa igreja, né? Aqui você tem uma família que vai te acolher, vai te cuidar muito bem. Porque essa é a nossa missão enquanto Igreja do Senhor. É isso mesmo, fazermos o nosso papel, não é? E também nós exortamos sempre a pessoa que acabou de receber Jesus também a batizar, não é? A fazer a sua caminhada. E quão importante é essa caminhada depois de receber Jesus como Senhor e Salvador? Porque, fiz a oração, então o meu lugar no céu já está garantido. Mas há uma caminhada a trilhar, não é? Um caminho a se fazer, não é mesmo? Sim, a oração de salvação é só o primeiro passo, a caminhada continua e vai até a volta de Jesus, né? E uma das coisas que eu falo aqui, que é o ápice, né, da alegria de todo pastor, é ver o membro decidir, né, a pessoa que está ali, o novo convertido, decidir se batizar, né? Descer as águas do batismo, porque a gente está falando de casamento. Quando a pessoa ainda não é batizada, é como se ela estivesse namorando com Deus. Então, a qualquer momento, o relacionamento pode acabar. E é importante essa aliança. Essa aliança, esse então, compromisso. Batismo, sim. Exatamente. É que nem as pessoas que estão namorando ou morando junto. Eu já sou casado. Não, porque não existe um ato de aliança que confirme isso. Então, o batismo nas águas, ele vem para confirmar aquilo que já está sendo vivido, e é um mandamento, né? É muito bom tomar essa decisão de livre vontade, não é importantíssimo para termos aí uma caminhada e uma vida eterna com Deus. Pastora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, desejamos aí sucesso em Suzano, muito crescimento. Obrigada, amém. Amém. Também nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Quero lembrar a todos que nós temos uma programação aqui da TV Maná Brasil. Acompanhe todos os nossos programas. Confira também o nosso canal no YouTube, TV Maná Brasil. Um grande abraço a todos, até o próximo programa e tchau, tchau.